Olá, eu sou o Lucas Cornacchini, sou diretor de operações da Rede Casa Nobre. Oi, eu sou Marina Costa, arquiteta e fundadora do Marina Costa Arquitetos. Há 3 anos a gente postou aqui no Instagram o início do nosso lar. Quando a gente estava reformando, a Marina, que é minha esposa e arquiteta, transformou esse ambiente. E hoje a gente quer falar um pouquinho com vocês do que a gente acertou, quais foram os nossos acertos, o que mudou. E mudou bastante coisa. Em 3 anos a gente evolui, a gente muda, a gente tem cachorro agora e a nossa vida se adaptou a todas essas mudanças. E a gente queria mostrar para vocês como os móveis também se adaptaram. Quem é arquiteto sabe, fazer a própria casa é um desafio muito complexo e para mim não foi diferente. Quando a gente pensou no nosso ambiente, a gente quis contemplar mais a área social, onde a gente pudesse receber os nossos amigos e familiares. Então a gente deixou 2 sofás bem grandes, onde a gente pudesse estar interagindo sempre com outras pessoas aqui. Eu acho que o ponto central do projeto foi o nosso painel da sala. Foi um painel que eu e o Lucas a gente conversou muito sobre o que a gente queria. A gente falou sobre colocar madeira de demolição, colocar porcelanatos, e nada ficava do jeito que a gente queria. Até que a gente trouxe esse painel, até que eu fui atrás de um fornecedor da Rede Casa Nobre para fazer um painel do tamanho que eu precisava e eles toparam esse desafio comigo. Então é um painel que pega toda a nossa parede e ele traz diferentes veios da madeira. Então eles se intercalam e criam um visual maravilhoso. O legal dele é porque ele é todo feito de lâmina natural. Então, geralmente, os fornecedores de planejado que a gente encontra no mercado, eles fazem com um material que é feito da celulose, mas não é a lâmina da madeira. E esse daqui é feito da lâmina da madeira, que é uma madeira cinamomo, pintado também na cor de cinamomo, e cada painel tem um DNA específico. E aí é interessante que eu tô aqui geralmente no sofá, é onde eu fico, onde eu relaxo, e esse painel aqui é um refúgio. Você olha para ele, é como se você estivesse dentro da natureza, sabe? Então, para mim, acho que foi um acerto mesmo do projeto. Ao longo desses 3 anos, a gente teve algumas mudanças, tanto de comportamento, de hábito e também de mentalidade. A nossa mesa, a gente inicialmente comprou 6 cadeiras, porém ela comportava mais 2. E a gente adicionou 2 cadeiras 1 ano depois. Então a gente foi lá, pegou o mesmo modelo com a Rede Casa Nobre e adicionou essas 2 cadeiras. Não só as cadeiras, as banquetas também. Inicialmente nós tínhamos 2 banquetas, que seria para mim e para o Lucas. Mas a gente via que quando vinha um casal de amigos, a gente gostava de ficar ali para trocar uma ideia. E aí a gente acabou trazendo mais 2 banquetas para que isso acontecesse. Outra mudança que eu percebi, talvez veio até mais de mim do que da Marina, é que a Marina ela tem uma decoração muito mais clean. E eu senti a necessidade de um pouco mais de cor. Então eu fui atrás de plantas para decorar a casa, tanto é que sou eu que cuido das plantas aqui, né? Tem uma secretária do lar que me ajuda, mas no dia a dia eu que faço toda a manutenção das plantas. E também os quadros, eu queria algo muito colorido, e tanto é que a gente não decidiu até hoje os quadros que a gente ia colocar, e a gente, para isso, desenhou 3 figuras geométricas, a gente desenhou no PowerPoint mesmo, como que é o nome do software que você desenha? Não é PowerPoint, pô. AutoCAD? Não, pô. Photoshop. A gente desenhou no Photoshop essas imagens e mandou imprimir, né? Então até um parceiro nosso que fez os quadros, e isso daqui é para representar, esses quadros são para representar que a gente ainda não decidiu um quadro ideal para colocar aqui. A gente está atrás, inclusive, de quadros ideais para colocar aqui. Então acho que essas mudanças de visual foram fundamentais, talvez até para refletir o meu momento. Eu precisava colocar um pouco para fora mais cor,
né? Eu achava que a casa estava muito clean, estava muito a cara só da Marina. Então eu quis adicionar essas cores na casa. Uma outra necessidade que foi surgindo ao passar dos anos foi a gente ter um home office em casa. Antes a gente não precisava disso e hoje, por eu e o Lucas estudarmos bastante em casa, a gente precisava de um cantinho para isso. Então hoje a gente tem uma mesa e uma cadeira exatamente para isso aqui perto da nossa sala. E eu, até por conta de ter feito mestrado, em processo para o doutorado, eu preciso ler muito. E a Marina também tem esse hábito, então nós dois temos o hábito de ler e a gente tem muito livro. E aí foi uma decisão nossa de manter o nosso acervo. Então a gente compra os livros que a gente lê e a gente mantém esses livros em casa. E a gente começou a perceber que aonde a gente projetou, que seria o quarto, para guardar os livros, ficou muito pequeno. Então a gente trouxe algumas prateleiras para comportar esses livros, que hoje, inclusive, já não está mais comportando, né? A gente vai ter que ampliar esse espaço dos livros, aonde a gente vai, a gente vê livro, e é algo que para a gente é fundamental, né? Então, ao longo desses 3 anos aí, tanto de estudo da Marina quanto dos meus estudos, a gente foi acumulando muito material e a gente acaba deixando isso à mostra, né? Acaba fazendo parte também da nossa decoração. Bom, e eu acho que a maior mudança veio com a adoção de 2 cachorros. Inicialmente a gente trouxe o Poseidon, o nosso Dom, e depois o Hefesto, que a gente chama de Fez. E a gente até tinha a ideia de ter um cachorro quando a gente casou. A gente falou, pô, depois de 1 ano vamos pegar um cachorro e tudo mais. Veio depois de 4 meses. Eu falei depois de 1 ano e acho que vocês sabem quem é que manda aqui em casa. E a gente não fazia ideia de que cachorro suja muito a casa, destrói muito a casa. Então a gente precisou se adaptar. E até junto com a Rede Casa Nobre, né, eu mesmo trabalhando lá, tive ali a ajuda dos nossos profissionais. A gente trouxe aqui um pano, né, um tecido especial, que é um tecido do próprio fornecedor, porque esse sofá aqui ele é branco. E aí, para não sujar, a gente comprou esse pano, né? E a gente vai trocando ele porque ele precisa ser lavável. A gente fez a impermeabilização no sofá, o que ajuda muito na manutenção. Porém, esse pano aqui, meu Deus do céu, ajuda demais, porque a gente tem a área de quintal que o cachorro acaba indo para lá, suja a pata, volta para casa, quer subir em cima do sofá, a gente educou eles assim, e esses panos salvam a nossa vida. Então a gente deixou tudo, a capa da almofada é lavável, porque senão a gente não teria como manter o nosso ambiente limpo. Bom, eu que estou no ramo, vejo que os clientes geralmente esquecem de algo que é fundamental e ajuda demais no dia a dia, que são os complementos. Então, a gente trouxe essas mesinhas que são laterais, né? Eu tenho 1, 2, isso daqui ela move, né? Então, se eu vou beber ali uma cervejinha no fim de semana, eu acabo colocando nessa mesinha lateral, tem a mesinha lateral dali, e são fundamentais para o dia a dia. E quando a gente vai comprar o móvel, a gente dá tanta importância para o sofá, para a mesa, e acaba esquecendo desses complementos. E é importantíssimo. E elas são super versáteis. Você pode não usar só como uma mesa de aproximação para sua sala. No nosso caso, a gente tem um sofá table, que ele fica O sofá table é um complemento à mesinha, né? Que fica no hall de entrada da nossa casa, onde a gente coloca tanto nossos calçados, quando a gente entra em casa, quanto as nossas bolsas ou mochilas, para não estar entrando dentro de casa com esses itens, que para mim é muito importante. Então, todos esses complementos, eles podem ser usados de várias formas que a gente precisar. Outro ponto importante é o tapete. Quando a gente se mudou para cá, a gente tinha 2 tapetes, que eles eram iguais e eles se complementavam. Então a gente tinha um tapete aqui entre a TV e o sofá-ilha e outro entre o sofá-ilha e o sofá de couro. E aí quando a gente trouxe os nossos dogs, acabou. Eles detonaram, eles faziam muita sujeira, eles bagunçavam muito. A gente decidiu tirar, toda hora a gente tinha que ficar lavando, e aí a gente decidiu tirar esses 2 tapetes, e a solução foi trazer um tapete de pele de boi, né, de couro, que fica só entre o sofá de couro e o sofá-ilha. E aí ele ficou ideal, porque ele é fácil pra gente tirar e limpar, e os cachorros também não sujam tanto.
para finalizar, eu queria deixar um recado. Eu, como diretor de operações da Rede Casa Nobre, abri aqui a minha casa, mostrei para vocês a realidade, né? Abri a nossa vida aqui, quais foram as nossas mudanças, e eu sei que isso acontece no dia a dia das pessoas também. E eu queria convidar vocês a entrar em contato com a gente, visitar uma das nossas unidades e também, se possível, entrar em contato pelo WhatsApp. A gente está preparado para atendê-los, porque a gente tem um propósito muito forte, que é fazer do seu lar um ambiente mais belo e significativo. Então venha para a Rede Casa Nobre, entre em contato com a gente, que a gente está aqui para contribuir um pouquinho com o nosso trabalho e com vocês.